um ator cuja originalidade e talento o tornaram um dos favoritos do público. Ele é atraente, excêntrico e conhecido pelos episódios polêmicos de sua vida. E seus romances também não são menos polêmicos. Hoje no Biographer Channel falaremos sobre Johnny Depp, os traumas de sua infância, o difícil caminho para o sucesso e as reviravoltas em sua vida pessoal. Qual foi o papel das substâncias proibidas em sua vida? Que tipo de projeto arruinou sua carreira? E quem é ele realmente? Um altruísta ou um déspota? Um romântico ou um mulherengo? Sabemos que você gosta de histórias interessantes. Então, vamos começar! John Christopher Depp II, mais conhecido por nós como Johnny Depp, nasceu em 9 de junho de 1963 em Owensboro, Kentucky. Ele era o filho mais novo da família. Depp tinha duas irmãs mais velhas, Debbie e Christy, e um irmão mais velho, Daniel. A infância de Johnny dificilmente pode ser chamada de tranquila. Seu pai, homônimo completo de seu filho, era engenheiro civil. Trabalhava muito, bebia com frequência e tinha o prazer de bater na mulher e nos filhos. Sua mãe, Elizabeth Sue Wells, trabalhou como garçonete desde os 14 anos, principalmente em um café à beira da estrada. A profissão e o crescimento precoce deixaram sua marca. Na entrevista à Rolling Stone, Depp falou sobre o comportamento abusivo e excêntrico de sua mãe, bem como seu relacionamento rompido na idade adulta. Sim, houve espancamentos irracionais. Talvez seja um cinzeiro vindo em sua direção, talvez você apanhe com um telefone. Depp se lembra principalmente de sua mãe voltando para casa depois de trabalhar 2 turnos. Ele massageava suas pernas enquanto ela contava as moedas da gorjeta. Embora ele idolatrasse sua mãe, não era cego para seu comportamento errático e sua mesquinhez. Ele disse à revista Rolling Stone o que disse em seu funeral: "Minha mãe foi talvez o ser humano mais malvado que eu já conheci na minha vida." Já em idade adulta, Johnny contaria que ele e seus irmãos sofreram muito com os abusos de sua mãe. O pai de Johnny também foi abusado. Ele carinhosamente o chamava de Pawpaw. Ainda muito jovem, Johnny lembra-se de apanhar tabaco com ele nos campos e de ouvir suas histórias. Ele passou toda a sua infância com ele, e quando morreu, o menino de 9 anos passou por uma verdadeira crise, que se refletiu em seu comportamento. Outro fator foi a constante mudança de residência. A família se mudava com frequência, porque, segundo o ator, seus pais não gostavam de arrumar e limpar seus apartamentos. Chegou ao ponto que um dia a família se mudou para uma nova casa ao fim da mesma rua. So how do you adjust? How do you get to be, if you're going in a different school all the time? Well, it was kind of normal. We didn't know anything else, you know. So for us, it was kind of normal. Wow. You know, you'd almost have like the whole neighborhood kind of looking out their windows as we were, carrying, boxes from one house to the next. Were you... Aos 15 anos, o jovem Depp mudou de várias cidades e até casas na mesma cidade, mudando no total, segundo suas palavras, cerca de 40 vezes. Quando seu pai recebeu um salário mais alto na Flórida, sua família se mudou para lá, deixando todos os amigos de infância de Johnny em Kentucky. A falta de constância, a instabilidade e a perda de um ente querido levaram ao fato de ele começar a xingar constantemente seus pais. Aos 12 anos, começou a fumar e se envolver com álcool. E um ano depois, começou um relacionamento sexual com uma garota alguns anos mais velha do que ele. Quando Johnny comemorou seu aniversário de 15 anos, seus pais se divorciaram. Isso o perturbou completamente, apesar do fato de que, como ele disse, ele odiava ambos os pais. Ele passou a consumir todas as substâncias proibidas que encontrasse. Minha mãe me pedia para dar a ela drogas psicotrópicas. Experimentei uma pílula furtivamente e percebi que esta era a única maneira de aliviar a dor, admitiu o ator mais tarde. O resultado foi lógico. O absenteísmo escolar e o uso de substâncias proibidas levaram à expulsão da escola. Embora mais tarde Johnny tenha dito que tentou mudar a situação. I went back 2 weeks later. I thought, you know what, this is crazy. I should go back. And I went back and I spoke to the dean of the school and he said, Johnny, we don't want you to come back. Yeah. É interessante que Johnny tenha dado um pouco da droga para sua filha Lily Rose Depp quando ela tinha 13 anos. O ator considera tal ato uma manifestação de um pai responsável, já que muitas crianças do colégio onde sua filha estudava começaram a tomar substâncias psicotrópicas dos 12 aos 13 anos em festas. Ela tinha apenas 12 anos e ela disse que não sabia o que fazer. Eu disse, olha querida, se você estiver em uma festa e alguém lhe der um baseado, pegue da pessoa e passe para a próxima.
por favor, não experimente drogas com pessoas que você não conhece. Um evento significativo na vida do futuro Jack Sparrow foi um presente de sua mãe, uma guitarra barata de $25, que ele recebeu em seu aniversário de 12 anos. Vendo seus primos tocarem em um grupo gospel dos tios, ele ficou obcecado tanto por violão quanto por música. Tornou-se um incentivo e uma saída criativa para Johnny. Ele dominou o instrumento musical sozinho, e quando seus pais se divorciaram e decidiram viver uma vida independente, ele saiu de casa e se mudou para um trailer com seu amigo Sal. Ladies and gentlemen, the Party Breakers with Mr. Johnny Depp. No início, Johnny tocava com pequenas bandas de garagem, depois formou sua primeira banda, que chamou de Flame. Naquela época, parecia-lhe que havia encontrado seu lugar na vida, sua vocação profissional. Logo, ele se juntou à banda de rock musical Kids e se apresentou em boates como um membro. Uma vez que sua performance foi ouvida por Iggy Pop, ele convidou os caras para se apresentarem como um ato de abertura para um de seus shows. A futura estrela também ficou impressionada com o componente visual da vida do rock and roll. Dificilmente você ficará surpreso conhecendo seu estilo de se vestir, mas o fato é que, para se destacar não só no comportamento, mas também no estilo, Johnny roubava algumas coisas do armário de sua mãe. Então eu costumava roubar as roupas da minha mãe. Ela tinha todas aquelas camisas de veludo amassado, com mangas de corte francês e tipo calças boca de sino. Em uma das entrevistas, ele admitiu que queria usar sapatos plataforma, mas simplesmente não conseguia encontrar nenhum. Mas os primeiros cachês não eram comparáveis com o que um jovem precisava para sobreviver. Por isso, Johnny foi forçado a viver com empregos de meio período. Trabalhava em um canteiro de obras como mensageiro e logo encontrou um emprego estável vendendo canetas esferográficas. Mas o cara deu todo o seu tempo livre para a música. Em apenas 4 anos, Johnny mudou entre 14 bandas musicais diferentes. Aos 20 anos, o cara se casou com Lori Ann Ellison, que era 5 anos mais velha que Johnny e trabalhava como maquiadora. A felicidade não durou muito. 2 anos depois, o casal se separou devido ao fato dela não gostar da constante falta de dinheiro. Mas o casamento deles foi o segundo evento significativo na vida de nossa futura estrela. Sabendo dos planos do marido de se tornar ator, Lori o apresentou a Nicolas Cage. Quando se conheceram, ele já havia conhecido ganhar experiência no cinema. Estrelou O Selvagem da Motocicleta, de Francis Ford Coppola, e vários outros filmes. A partir desse momento, iniciou-se uma nova etapa na vida de um jovem, que no futuro seria citado tanto por crianças como por adolescentes, imitando os hábitos de Jack Sparrow. Nesse meio tempo, ele conseguiu seu primeiro papel no filme de terror que mais tarde se tornaria um cult, A Hora do Pesadelo, lançado em 1984. Johnny afirmou que contava com um papel episódico, considerando a participação no filme como trampolim para sua carreira musical. Mas os diretores se emocionaram com sua naturalidade e carisma e ofereceram ao cara o papel de Glenn, um dos protagonistas da trama. Graças a esse papel, outras figuras de Hollywood chamaram a atenção para Johnny e começaram a convidar o jovem para filmagens. E o próprio Johnny literalmente explodiu com a atuação. Sem hesitar, ele aceitou um convite para filmar a comédia adolescente Férias do Barulho, lançado em 1985. Este foi o primeiro papel do jovem ator onde ele teve que fazer sacrifícios profissionais, ou seja, atuar nu. Mas os sonhos musicais não o deixaram. Querendo economizar para um novo álbum, ele participou das filmagens de séries de televisão como Hotel e Dama de Ouro, bem como o papel de coadjuvante de Johnny Fleischer no filme Queimando-se Lentamente, junto com Eric Roberts. Mas não saiu como planejado. Em vez de um novo álbum, Johnny optou por gastar dinheiro em aulas de atuação, e não em vão, como o tempo mostrou. Bombear habilidades profissionais acabou sendo muito útil. Isso levou ao fato de conhecermos um jovem no elenco do drama militar de Oliver Stone, Platoon, onde ele recebeu o papel coadjuvante do soldado Lerner. As filmagens ocorreram em condições difíceis. Todo o processo de filmagem levou 54 dias nas Filipinas. Os atores eram treinados como soldados de verdade. Tinham que aprender a se mover com equipamentos por florestas, pântanos e rochas, comer comida do exército e dormir em trincheiras. Foi aqui que Johnny pôde interpretar lado a lado com atores como Charlie Sheen, Willem Dafoe, John McGinley, Forest Whitaker e outros. Platoon was like
It was the greatest experience of my life. Working with Oliver Stone was great. It was incredible. I guess it's every actor's dream. O filme foi lançado em 1986 e quase imediatamente recebeu 8 indicações ao Oscar. De acordo com a Lady Murphy, quase toda a atuação de Johnny foi vítima da edição de Oliver Stone, que foi cortada da versão final do filme. O ator aparece apenas em alguns quadros ao fundo e no papel central de apenas uma cena, onde atua como um intérprete. Sem perder a esperança, ao retornar das Filipinas, continuou a fazer audições. Em algumas, foi bem sucedido. Então, em 1987, Johnny atuou na popular série de televisão Anjos da Lei, conseguindo o papel de um policial investigando os crimes de crianças em idade escolar. A propósito, outro ator popular atuou junto com John. Brad Pitt também participou dessa série, embora não fosse o principal. Anjos da Lei tornou o cara muito popular entre os jovens. No entanto, o próprio ator sentiu que o programa estava sufocando seu potencial. Ele não queria ser visto apenas como um ídolo adolescente. Interpretar o mesmo personagem unidimensional tornou-se cansativo para ele. Johnny reivindicou papéis mais excêntricos e significativos, tendo não apenas talento criativo, mas grandes ambições. Em uma entrevista sobre Anjos da Lei, o ator falou mal da série. Nas 2 primeiras temporadas, pensei que havia muitas coisas boas acontecendo. Havia mensagens boas e importantes, mas acho que por volta da 3ª temporada começou a ficar um pouco extravagante, entende o que eu quero dizer? Apenas começou a se tornar falso. Começou a virar uma lata de sopa cheia de ação, sabe? Você apenas vende e envia. Chegou ao ponto do ator começar a cometer palhaçadas provocativas para ser demitido do programa. Um dia, ele chegou a destruir um trailer. Depois de ficar confinado a uma série de TV, quando você não pode interpretar nada além de um personagem em particular por 9 meses, isso vai te deixando louco. Tentando se livrar do papel enjoativo, Johnny aceitou alegremente o convite do infame diretor John Waters para interpretar o papel principal no grotesco musical Cry Baby. Please, Mr. Jailer, let all this man go free. Lá, John era um valentão rebelde, bonito, insolente e imprudente. O filme musical foi lançado em 1990 e recebeu muitos comentários positivos do público. Tal passo quebrou a ideia estereotipada de Johnny como ator de um só papel e se tornou um trampolim para o próximo personagem que se tornou significativo em sua vida. Você já deve ter adivinhado exatamente qual é, não é? E enquanto eu não estraguei o filme ainda, pause e escreva seu palpite nos comentários. Sim, eu tô esperando. Em 1989, Johnny teve sorte. Foi convidado para o papel principal em Edward Mãos de Tesoura, de Tim Burton, apesar do fato de que havia concorrentes decentes para o papel, e todos eles não eram menos talentosos que Johnny. Brad Pitt, Robert Downey Jr., Jim Carrey. É por esse papel que lembramos de Johnny Depp quando falamos sobre suas conquistas na carreira. Piratas não são levados em consideração. E exatamente esse papel trouxe ao ator 3 coisas importantes. O elevou ao Olimpo de atuação. What are you saying? I'm not kidding. Look into the birdie's eye. Yeah. What is that? What is that? It's okay. Is it nice? You'll be famous. I don't think I want to be famous. I don't want to be famous. E também o trouxe a indicação ao Globo de Ouro e o apresentou a Winona Ryder, com quem se conectou em sua vida por 4 anos. É interessante que o personagem principal, um ciborgue interpretado por Johnny, fala apenas 169 palavras durante todo o filme. No entanto, isso não impede o ator de nos mostrar toda a gama de sentimentos e emoções que Johnny experimenta, usando apenas uma coisa: os olhos. Bem, há mais uma coisa importante. Esse papel ajudou Johnny a fazer uma longa e forte amizade com Tim Burton, que rendeu ao mundo filmes como A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, A Fantástica Fábrica de Chocolate, Sweeney Todd, Sombras da Noite e outros trabalhos legais da dupla. Eles eram 2 mentes brilhantes e, ao mesmo tempo, 2 homens com dificuldade de se comunicarem, mas com uma visão semelhante. Johnny relembrou seu primeiro encontro desta forma. Depois de compartilhar 3 ou 4 xícaras de café, tropeçando nas frases inacabadas um do outro, mas de alguma forma ainda nos entendendo, encerramos a reunião com um aperto de mão e um prazer em conhecê-lo. Por sua vez, Tim disse: Johnny é muito conhecido como um ídolo adolescente e é percebido como difícil e distante. Como pessoa, ele é engraçado e caloroso, um cara legal. Ele é um cara normal, pelo menos na minha interpretação do que é normal, mas ele é completamente o oposto dessa percepção. O elenco forte,
Vincent Price, Alan Arkin, Diane Wiest deu ao jovem ator uma nova experiência. Com particular carinho, ele se lembra de ter trabalhado com Vincent Price. Se tornaram muito próximos durante as filmagens e se comunicaram até a morte de Price. Mas não foi sem curiosidades. Demorou algum tempo para Johnny se acostumar com sua fantasia. Este fato levou a vários incidentes com lâminas. Por exemplo, uma vez em uma cena em que o personagem de Anthony Michael Hall tinha que enfrentar o personagem principal, ele acidentalmente esfaqueou a mão de Hall. Mas voltando ao assunto central, Winona encantou nosso herói. Rosto inocente, olhos grandes, ela até usava um anel de noivado, e Johnny fez uma tatuagem Winona Forever em homenagem a ela. Quando eles se conheceram, Winona tinha 16 anos e Johnny tinha 26. Foi um olhar clássico como em West Side Story, onde tudo ficou nebuloso. Quando conheci Winona e nos apaixonamos, era absolutamente diferente de qualquer coisa desde sempre. Eles logo se tornaram um dos casais mais discutidos e adorados em Hollywood. Eles eram inseparáveis, passando dias inteiros juntos, lendo poesia independente, indo a livrarias e ouvindo seus discos favoritos. Eles até tinham uma música própria, Crazy for You, de Madonna. Am I romantic? I've seen Wuthering Heights 10 times. I am a romantic. 5 meses depois, Johnny pediu Winona em casamento. Ela também admitiu que Depp foi seu primeiro amor. Quando conheci Johnny, eu era pura virgem. Ele mudou isso. Ele foi meu primeiro tudo. Meu primeiro beijo de verdade, meu primeiro namorado de verdade, meu primeiro noivo, o primeiro cara com quem fiz sexo. Assim, ele estará sempre no meu coração, para todo sempre. Bem engraçada essa palavra. Mas o amor não durou para sempre. Aos poucos, começaram a se afastar um do outro. Havia várias razões para isso. A primeira foi a carga de trabalho dos horários de ambas as estrelas, já que naquela época estavam no auge da fama. Filmagens constantes, horários que não combinavam, de alguma forma começaram a passar menos tempo juntos. O segundo motivo foram os paparazzi, além de rumores e fofocas sobre jovens atores. Yeah, the loss of privacy, kind of, even more than just the loss of privacy, the sort of aggressive invasion on your privacy, on your private life. Winona foi creditada em romances com Gary Oldman, depois com Daniel Day-Lewis no set de A Época da Inocência, e aos poucos as conversas em torno do casal sobre traições, despedidas, noivados e desentendimentos começaram a crescer. Eles experimentaram a separação de maneiras diferentes. Segundo rumores, Winona disse que seria melhor para os dois. Depp, por outro lado, experimentou o rompimento de forma muito dolorosa. Tim Burton, que assistiu ao relacionamento de Ryder e Depp, observou que Depp nunca mais foi o mesmo após o relacionamento com Winona. Em entrevista ao Los Angeles Times, o ator disse: "É muito difícil ter uma vida pessoal nessa cidade. Em meu relacionamento com Winona, foi um erro meu ser tão aberto quanto fomos. Mas pensei que se fôssemos honestos, isso destruiria aquele monstro da curiosidade. Em vez disso, o alimentou. Deu às pessoas uma licença para sentir que faziam parte." Depois de um tempo, Johnny mudou a tatuagem de Winona para sempre para Wino para sempre, que é alguém que bebe muito vinho, dizendo que a remoção completa seria o afastamento dessa parte de sua vida com a moça. Depois de Edward, a carreira do futuro capitão Jack Sparrow subiu rapidamente. Ele foi notado por diretores eminentes, e um deles foi Emir Kusturica, um símbolo do cinema balcânico. Ele ofereceu a Johnny um papel em um de seus filmes, Um Sonho Americano, que foi lançado em 1993. It's beautiful. Como todos os filmes de Kusturica, Um Sonho Americano se tornou um filme muito incomum e surreal, onde Depp interpretou um cara romântico que seguia seu sonho, aprendia a amar e passava pela metamorfose de crescer. Porém, o sonho, como o filme, ficou bastante incomum. Apresentava o Alasca e um alabote voador. Apesar da excentricidade, o filme encontrou seus fãs, tornando-se muito popular na França e recebendo um prêmio no Festival de Cinema de Berlim. Em seguida, houve uma dupla com Mary Masterson na comovente comédia Corações em Conflito, dirigida por Jeremiah S. Chechik, lançada em 1993. O trabalho seguinte foi a participação nas filmagens do filme Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador, do mesmo ano, junto com um jovem Leonardo DiCaprio. Foi um dos primeiros papéis dramáticos brilhantes de Johnny, onde ele revelou a imagem de um jovem cansado da vida e que não possuía perspectivas. Claro, até que ele conhece o amor e viaja com seu irmão mais novo com problemas mentais, interpretado por DiCaprio.
See how love can also be very painful. It's a fine line between that love and a kind of a resentment and a hatred for the people that you care about. Relembrando as gravações, Depp admitiu que estava passando por momentos difíceis na época. E Leonardo o irritou um pouco. Eu o torturei, de verdade. Ele ficava sempre falando sobre videogame, sabe? Eu disse que era um período meio sombrio. Não, eu não vou te dar uma tragada do meu cigarro enquanto você se esconde da sua mãe de novo, Léo. Gradualmente, Johnny tornou-se viciado à vida pública. Em 1993, abriu um clube chamado Viper Room, que deveria ser um local para shows de rock. O clube rapidamente ganhou popularidade não apenas entre os músicos, mas também entre celebridades. Todo mundo tocava lá, de Guns N' Roses a Johnny Cash. Drew Barrymore, Jennifer Aniston e Uma Thurman tornaram-se convidados frequentes. O refúgio de diversão e folia foi ofuscado pela morte do amigo de Johnny, River Phoenix. Ele morreu de overdose de drogas. Houve informações na imprensa que algum tempo depois Johnny se culpou por isso, pois supostamente ele tinha dado pessoalmente a Phoenix a mesma dose. Como argumento, deram sua frase: "Imagine viver com isso". A amizade com Tim Burton trouxe ao ator outro papel em 1994. Foi a comédia dramática Ed Wood, que mostrava o destino do pior diretor de Hollywood, Edward Wood. O filme foi realizado em preto e branco, o que o tornou muito elegante e atmosférico. A cinebiografia também impressiona com seu elenco. Além do nosso herói, você pode ver Sarah Jessica Parker, Martin Landau, Bill Murray, Patricia Arquette e Vincent D'Onofrio. Cansado de papéis sérios, Johnny alegremente começou a trabalhar onde poderia se divertir muito. Por amor ao famoso sorriso de gato de Wood, dentaduras especiais foram inseridas nele. Ele se transformou em uma mulher e livremente trabalhou em conjunto com um diretor brilhante. What would Ed have done in a situation? How did he like to relax? You know, what was his drink of choice? What kind of cigarettes did he smoke? Did he smoke a lot? You know, just details. And I was even more shocked when she came on the set another day and she brought me a present. And she gave me his wallet. Apesar do fracasso de bilheteria do filme, muitos críticos receberam o filme positivamente. Assim, de acordo com Rotten Tomatoes, Ed Wood tem uma nota 8 de 10, com base em 59 críticas de críticos, 92% dos quais gostaram do filme. O Conselho Nacional de Críticos de Cinema dos Estados Unidos incluiu Ed Wood na lista dos 10 melhores filmes de 1994. Além do papel incomum que trouxe muitos fãs ao nosso herói, este ano deu a Johnny o encontro com a famosa modelo Kate Moss. Este romance foi tempestuoso e vertiginoso. Era daqueles que poderiam ser chamados de No Limite. Não é à toa que os jornalistas apelidaram seu relacionamento de cocaína. Eles se conheceram em 1994 no New York Cafe Table e imediatamente notaram um ao outro. Eu sabia desde o primeiro momento em que conversamos que íamos ficar juntos. Eles não se separaram até 1998 e em todo esse tempo seu relacionamento foi uma própria montanha-russa. Travessuras escandalosas, nudez, paixão ultrajante e demonstrações de afeto. Kate se apresentou ao jornalista sob o sobrenome de Depp e Johnny mencionou à mídia sobre seus planos de ter filhos. Se foi apenas para a câmera ou se as intenções eram reais, nunca saberemos. Mas o casal não saía de seu quarto de hotel por semanas e tentava passar o tempo todo juntos. Eles não conseguiam manter suas mãos, lábios, bocas e pernas longe um do outro, recordou um dos amigos de Depp em uma entrevista à revista People. Ao mesmo tempo, estava sob efeito de bebidas alcoólicas e substâncias proibidas quase o tempo todo. Quando algum tempo depois, em 1994, a supermodelo anunciou a separação, Depp destruiu o quarto do Mark Hotel, pelo qual foi preso. Seguiu-se uma situação igualmente excêntrica. Um escândalo barulhento com pratos quebrados em um restaurante de Londres. O casal decidiu se reconciliar no mesmo restaurante, fazendo amor na frente de espectadores obviamente atordoados. Em 1998, Moss já se destacou. Destruiu um quarto do hotel francês Hotel du Cap, onde descansavam juntos, porque ela não tinha permissão para andar de biquíni em um corredor na área comum. Nada de estranho. Tentando manter Kate, Johnny lhe dava presentes caros. Por exemplo, um colar de diamantes que ele comprou para sua amada e escondeu entre as nádegas. Eu me pergunto por quanto tempo ela ficou procurando. O casal se separou após 4 anos de relacionamento discretamente, sem nenhum anúncio oficial.
Em algum momento, eles pararam de aparecer juntos e mais tarde ficou conhecido sobre a separação em si. O próprio Johnny assumiu inteiramente a culpa pelo rompimento. Eu sou muito burro, porque tínhamos tanta coisa pro nosso relacionamento. Eu era difícil de lidar, deixei meu trabalho atrapalhar e não dei a ela a atenção que deveria ter dado. Claro que eu devo me importar com meus filmes, mas quando eu chegava em casa, deveria tentar deixar essas coisas pra trás. Eu não conseguia fazer isso e era horrível viver comigo. Confia em mim, eu sou um completo babaca às vezes. Kate relembra seu relacionamento com carinho. Tive sorte de estar com Johnny. Ele me ensinou muito sobre fama. Ele me disse, nunca reclame e nunca explique. As aventuras amorosas não impediram nosso herói de seguir seu sonho de atuar. Outra reencarnação estava esperando por Johnny no filme de Jim Jarmusch, Homem Morto, lançado em 1995. Nele, ele teve de interpretar o tímido contador William Blake, forçado a fazer uma jornada mística e possivelmente póstuma. Seguiram-se 2 trabalhos com Marlon Brando, Don Juan de Marco e O Bravo, lançados em 1995 e 97. Seu trabalho conjunto foi marcado por uma incrível coincidência de mentes. Em uma entrevista de 2016, Depp relembrou seu encontro, durante o qual descobriram que ambos eram grandes fãs da peça de William Saroyan, The Time of Your Life. So I asked him about it and he said, yeah, he knew, and so he said, how well do you know it? So I began to recite it because at that time I had memorized it. And so I began to recite this preface, In the Time of Your Life. And I got to a certain point and he finished it. Depois disso, Johnny abriu a carteira e tirou um pedaço de papel dobrado, um trecho de um livro com a mesma peça que sempre carregava consigo. Surpreendentemente, Marlon fez o mesmo. Mostrou-lhe um porta-retratos em que havia exatamente o mesmo, dobrado e muitas vezes relido trecho do livro, que ele carregava na bolsa há muitos anos. Depp respeitava muito e admirava Brando. Na mesma entrevista, falando de Marlon, ele disse as seguintes palavras: ele me entendeu muito bem e eu o entendi. Nos conectamos em muitos níveis, especialmente o fato de que ninguém quer ser um bibelô. É importante mencionar que O Bravo foi a primeira estreia de Johnny na direção. O filme foi baseado no romance The Brave, de Gregory MacDonald, e o ator também desempenhava o papel principal. Mas esta estreia não foi fácil para ele. Além disso, foi obrigado a investir cerca de $2 milhões na produção cinematográfica, pagando 1/4 dos custos totais. Eu me senti motivado a fazer este filme. Esta foi uma das coisas mais difíceis que já fiz e quase que me rasgou em pedaços. Apesar dos esforços de Johnny, o filme fracassou e recebeu várias críticas negativas. A Variety chamou o filme de um neo-western túrgido e sem credibilidade. A Screen International foi mais categórica. A ignominiosa estreia na direção de Depp rasteja pela tela por 2 horas como um caracol, narrativamente inepto e dramaticamente vazio. Paralelamente, iniciou-se uma espécie de período criminal na carreira de Johnny. Ele estrelou o filme de ação Tempo Esgotado, de John Bradham, onde desempenhou o papel de um contador covarde que enfrenta uma difícil escolha moral e ética com uma reviravolta inesperada na trama. Em Donnie Brasco, em 1997, Johnny trabalhou no set com o famoso Al Pacino, um gangster experiente e seu assistente, que na verdade era um agente disfarçado do FBI, formavam uma excelente equipe não apenas no filme, mas também no set. Here it is. If it had been a snake, it would have been. Left. It's Donnie, I'm checking it. Tanto Pacino como Johnny confessaram que se admiravam. Na verdade, foi Al Pacino quem primeiro deveria interpretar Brasco no filme. Mas uma vez que Pacino decidiu vestir o personagem de Lefty, o ator recomendou Johnny Depp para o papel. Isso provou ser um ponto forte do filme, porque como o grande Roger Ebert apontou na crítica do filme, Donnie Brasco é essencialmente um filme sobre a amizade entre 2 homens, 2 durões que dificilmente encontram âncora um no outro. O filme recebeu avaliações positivas da crítica e sucesso comercial, além de cerca de 20 prêmios e indicações em festivais de cinema americanos e internacionais, incluindo indicações ao Oscar de melhor roteiro adaptado e ao European Film Award. E aqui, voltamos para um dos filmes icônicos de Johnny Depp. Bem, quem já adivinhou? O que vem aí? É isso mesmo,
é sobre as aventuras alucinógenas dos personagens principais do filme Medo e Delírio, lançado em 1998. A história é baseada no romance de mesmo nome do ínfame escritor Hunter Thompson, que o ator leu aos 15 anos. Em 1994, Johnny teve a oportunidade de conhecer o próprio autor. Impressionado com sua franqueza e extravagância, beirando a insanidade, Johnny imediatamente sentiu que eles eram parecidos. Bom, que dúvida, não é mesmo? Segundo o próprio Johnny, o encontro deles ocorreu em 1994 na Woody Creek Tavern, localizada no Colorado. A primeira coisa que o ator lembra do amigo foram as faíscas que sua arma de choque emitia. Eu vejo faíscas, percebi que havia uma arma de choque e pessoas estavam pulando e se arremessando para fora do caminho do caos que se aproximava. E eu ouvi a voz primeiro dizer: "Saiam do meu caminho, seus bastardos!" Ele fez o mar vermelho se dividir, chegou à minha mesa e disse: "Como vai? Meu nome é Hunter." Para se preparar para o papel, Depp morou com Hunter por vários meses em sua casa, e durante esse período ficaram tão próximos que os jornalistas começaram a chamá-los de família. Essa amizade durou até a morte do escritor em 2005, após o qual Johnny pagou por seu funeral bastante caro. Seu preço foi associado ao último desejo incomum do escritor. Hunter queria ter suas cinzas atiradas de um canhão. Um funeral bastante apropriado para uma pessoa assim, né? Além disso, ele pagou todas as suas dívidas e produziu o filme Diário de um Jornalista Bêbado, baseado no romance de mesmo nome de Thompson. Ele também desempenhou um papel importante nisso, e esse papel foi o início de uma sequência de problemas para o nosso herói. Mas falaremos mais sobre isso depois. Lembrando Hunter Thompson, Johnny disse o seguinte: "Ele sabia que eu o adorava, e eu sei que ele me amava, então ele pode ter sido parte figura paterna, parte mentor, mas eu diria que a coisa mais próxima são irmãos. Nós éramos como irmãos." Medo e Delírio foi indicado para a Palma de Ouro no Festival de Cannes de 1998, mas o júri, que incluía a ex-namorada de Depp, Winona Ryder, concedeu o prêmio ao trabalho do diretor independente grego Theo Angelopoulos. A virada do milênio foi coroada com a abertura da estrela pessoal de Johnny na calçada da fama e uma popularidade insana. Agora ele podia vasculhar os filmes e escolher apenas aqueles que combinavam com seu gosto e visão, selecionando os atores com quem gostaria de trabalhar. Mas a fama e o sucesso não impediram que nosso herói se avaliasse criticamente e permanecesse sóbrio em relação a seus resultados. Em 1999, o próximo filme cult estrelado por Depp foi lançado. Foi o thriller místico O Último Portal, dirigido por Roman Polanski. O ator foi capaz de incorporar brilhantemente no filme uma nova imagem para si mesmo, um canalha encantador e faminto por dinheiro. O Último Portal embala seus sustos com estilo elegante que os personagens entregam com inteligência sensual e provocante. Dean Corso pode ser a maior transformação espiritual de Johnny Depp, de odioso a um mal derradeiro, e o público aplaude sua descida, feliz em ir com ele direto para o inferno. O filme trouxe ao ator não apenas um excelente papel. No set de O Último Portal, Johnny conheceu sua futura esposa Vanessa Paradis, com quem viveu por 14 anos e teve 2 filhos. Na entrevista ao Daily Mail, ela estava usando um vestido com as costas expostas, e eu vi aquelas costas e aquele pescoço, e então ela se virou e eu vi aqueles olhos e, bom, esse sentimento, eu realmente não posso explicar o que era, mas eu tive quando eu conheci. Eu a vi do outro lado de uma sala e pensei, o que está acontecendo comigo? Um ano depois, sua filha nasceu. Eles a chamaram de Lily Rose Depp. Ele largou a bebida, as substâncias proibidas e o entretenimento ocioso. Quando vi minha filha nascer, foi o primeiro momento totalmente altruísta que eu tive. Johnny mergulhou completamente na família e na educação de sua primeira filha, enquanto continuava a trabalhar em filmes. No mesmo ano, 1999, outro filme famoso foi lançado. Um filme de terror gótico com Depp no elenco, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, de Tim Burton. Era uma adaptação livre do conto de Washington Irving, no qual Johnny fazia o papel do policial Ichabod Crane, que investigava assassinatos e ao mesmo tempo perdia a consciência ao ver sangue. A imagem de Ichabod foi como se pintada a imagem de Johnny. Basta olhar, extravagante, brilhante, excêntrico, rapidamente ganhou popularidade e se tornou um cult. E claro, é impossível não mencionar que atores incríveis como Miranda Richardson, Casper Van Dien, Christopher Lee, Jeffrey Jones e outros trabalharam no set com Johnny. Horseman!
Talvez tenha sido graças ao bom trabalho da direção e atuação que A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça conquistou tantos prêmios: Oscar de melhor desenho de produção, BAFTA de melhor figurino, Saturn e outros. Após as filmagens, Johnny teve as memórias mais calorosas de seu trabalho e um bônus muito incomum, um cavalo caolho que interpretou Ichabod Crane no filme. O período final dos filmes sombrios de Johnny foi outro filme de terror, Do Inferno, onde apareceu na imagem do inspetor Frederick Eberlein, um brilhante detetive viciado em drogas que também era clarividente. Sob um estupor de ópio, ele vê crimes antes que eles aconteçam, mas não consegue evitá-los. O trabalho de Albert e Alan Hughes realmente merece atenção. Se você ainda não viu, confira agora. Ótima atuação de Ian Holm, Robbie Coltrane, Ian Richardson e, claro, Depp não deram ao filme a chance de falhar. Embora alguns críticos com ar cínico tenham reagido à abordagem de Johnny para a manifestação do personagem. Apesar de Do Inferno não ser o primeiro filme histórico da biografia de Johnny, ele aproveitou a oportunidade para participar do filme com grande entusiasmo. Sou um louco por história e sempre quis viajar no tempo, então filmes de época me dão essa oportunidade. Andar no set de Whitechapel que eles construíram em Praga foi a oportunidade mais próxima para eu voltar atrás no tempo. Entre horror e vida familiar, Depp esteve envolvido em vários papéis. Assim, em 2000, 3 filmes foram lançados: Por que Choram os Homens, Antes do Anoitecer e Chocolate. Com o papel de um prisioneiro travesti, bem como um carcereiro sádico no mesmo filme, Antes do Anoitecer de Julian Schnabel é considerado um dos mais escandalosos da carreira de Johnny. E não só porque o ator interpretou 2 opostos em uma trama. O filme toca em uma série de questões políticas e sociais agudas na vida da Cuba pós-revolucionária, misturadas com o destino de pessoas que saíram do regime. Poetas, artistas, homossexuais. Aliás, para seu papel, Johnny não levou um centavo, confirmando assim a ideia de que atuar para ele é, antes de tudo, uma forma de se expressar e expressar suas ideias. You didn't go to France, did you? Em 2001, foi lançada uma das mais polêmicas obras de Depp, segundo a crítica, Profissão de Risco, onde o ator teve a oportunidade de trabalhar com Penélope Cruz. Aqui, ele conseguiu o papel do contrabandista americano George Young. O drama, dirigido por Ted Demme, é baseado em fatos reais e conta sobre a trajetória da vida do protagonista. Ao se preparar para esse papel, Johnny até visitou George Young na prisão por vários dias. Aqui está o que ele escreveu mais tarde sobre essas reuniões. É muito raro na vida que qualquer pessoa abra seu coração e alma para você, com acesso ilimitado aos seus pensamentos mais profundos, sonhos, medos, arrependimentos, intimidades. Ainda mais raro quando você acabou de conhecer essa pessoa e porque, da situação óbvia, é altamente improvável que você passe muito tempo com ele em um futuro próximo. Então, por isso e por muito mais, tenho uma grande dívida de gratidão com George. Profissão de Risco não correspondeu às expectativas financeiras. Com um desembolso de 53 milhões de dólares, arrecadou um pouco mais nos Estados Unidos e outros 30 milhões em todo o mundo. A classificação também foi decepcionante, 55% no Rotten Tomatoes, com base em 141 críticas. E no Metacritic, o filme tem uma pontuação média ponderada de 52 de 100, com base em 34 críticos. Mas Johnny não desistiu. Mais tarde, o destino deu-lhe um papel que se tornou cult, a imagem que se tornou o ponto culminante de sua carreira e na qual ele foi capaz de incorporar toda a sua arte e excentricidade. Sim, este era o papel do capitão Jack Sparrow. No início dos anos 2000, Johnny se tornou um ator talentoso e tornou-se muito procurado em Hollywood. Ele focou não apenas no sucesso comercial, mas também no interesse pessoal pela trama, tendo atuado em mais de 30 filmes até então. E basicamente referia-se a projetos independentes, o que causou a indignação dos grandes estúdios e até dos agentes do ator. Muita gente queria trabalhar com Johnny, mas Johnny não queria trabalhar com todo mundo. Eu tenho certeza de que teria facilitado muito o trabalho dele se eu tivesse feito algumas das coisas que me foram propostas ao longo dos anos. Mas logo a situação mudou. Foi tudo por causa da imagem lendária de Jack Sparrow no projeto do estúdio Disney, no qual nosso personagem foi convidado a atuar. Embora ele ainda tivesse que competir para conseguir o papel, Christopher Walken e Michael Keaton estavam entre os candidatos.
Eles não tinham grandes expectativas para o filme. Isso se deve ao fato de a ideia ter sido emprestada da atração temática de mesmo nome, localizada na Disneylândia. Não tinha grande potencial, sabe? Além disso, filmes com temas piratas não tinham muito sucesso. A Ilha da Garganta Cortada, lançado em 95, fracassou nas bilheterias. Foi Johnny que transformou o filme em um cult, transformando o papel antes menor de Jack em um papel central. Depois de revisar o personagem, fez alterações significativas que o estúdio inicialmente não gostou. E ele fez isso até que a imagem de Jack o satisfizesse. Se antes Jack Sparrow parecia um pirata comum, com uma bandana na cabeça e um brinco na orelha, no final, Johnny acabou sendo uma espécie de estrela do rock. O ator disse que isso se deve ao fato de identificar piratas com estrelas do rock do século XX. Eles estavam unidos por um senso de aventura e liberdade. Quem inspirou o ator? Ele pegou emprestado uma parte considerável dos hábitos e elementos da imagem do guitarrista dos Rolling Stones, Keith Richards, bem como de um personagem de desenho animado. So, there was that, and then there was a cartoon character that I loved very much as a kid named Pepe Le Pew, who was a skunk who basically had blinders on and only saw his own reality. You know, could never see the horrors around him and didn't care. You know, so there was that, and then I don't know. I always saw this guy as like this organism. You know, this constantly changing, moving organism that would change shape to fit a situation in order to benefit himself. You know. Além disso, ele inventou a história de cada miçanga e dreadlock que complementavam o personagem. Eram um símbolo das memórias vivas e importantes do pirata. Como resultado, o capitão favorito de todos acabou sendo excêntrico e astuto. Os roteiristas, segundo o ator, ficaram chocados com a imagem do capitão. Eles simplesmente não o suportavam. Acho que foi Michael Eisner, o chefe da Disney na época, que foi citado dizendo: ele está arruinando o filme. Seu palpite não está tão longe da verdade. Os chefões da Disney perguntavam: o que há de errado com ele? Ele é algum tipo de simplório, esquisitão ou o quê? Ele tá bêbado? A propósito, ele é gay ou não? Johnny deu uma resposta brilhante. Ele disse que todos os seus personagens eram gays. Eles não sabiam disso? Isso os deixou muito intrigados. A insatisfação com a imagem por parte da administração da Disney resultou em várias discussões entre as partes. O estúdio tentou influenciar Johnny e forçá-lo a mudar a imagem do personagem para a original. Mas o ator argumentou que a pressão faria com que ele deixasse o filme. Além disso, ele desafiadoramente deixou parte dos dentes dourada depois de ir ao dentista. Eu disse a eles: olha, vocês não gostam do que estou fazendo, então me demitam. Vocês me contrataram para fazer um trabalho e interpretar um personagem, e é isso que eu quero fazer. Esse é o trabalho. Quer dizer, eles não tinham visto nenhum dos trabalhos que eu tinha feito anteriormente. Você deveria dar uma olhada nisso antes de contratar alguém, né? A Disney desistiu. Eles não podiam se dar ao luxo de perder um ator assim. A propósito, durante as filmagens, Johnny usava lentes de contato especiais que protegiam seus olhos do sol e também realmente controlavam o navio. Foram muitas improvisações. Além de improvisar o popular sabichão, Johnny Depp também improvisou a frase "agora traga-me aquele horizonte", que ele diz ao final do filme. Em 2003, o lançamento da primeira parte da futura franquia, Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra, foi um sucesso tão grande que não houve mais discussões sobre a imagem. O capitão Jack Sparrow custou ao estúdio 10 milhões de dólares. Outros 40 milhões de dólares foram gastos em publicidade. Mas os custos foram totalmente recuperados, de acordo com a receita total de bilheteria de 564 milhões de dólares. Foi o 22º dos filmes mais lucrativos da história dos Estados Unidos. Todas as crianças escutavam Jack Sparrow, a música tema do filme, escrita por Hans Zimmer, que se tornou o ringtone mais popular do mundo. Escreva aqui nos comentários, você usou uma melodia de piratas para o seu ringtone? As frases do pirata principal tornaram-se citações famosas. Em 2004, o filme recebeu 5 indicações ao Oscar, incluindo Melhor Ator e uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor Ator. Você provavelmente já adivinhou que Johnny Depp foi a indicação de ambos. A interpretação do ator do pirata da Disney recebeu avaliações positivas dos críticos. Mais tarde, em uma entrevista, Johnny admitiu que não esperava uma fama tão grande que veio depois de Piratas. Eu fiquei assustado com isso. Quer dizer, no começo eu realmente não dava a mínima para atuar, mas comecei a gostar. Eu gostei de criar esses personagens lá em cima, estar nas trincheiras, brigar com os colaboradores, atores, diretores. Por outro lado, a grande polaridade do herói entre crianças e jovens deu a Johnny a oportunidade de usá-la para o bem.
A estrela costumava ir às clínicas infantis para crianças doentes, encantando e apoiando-as em sua situação difícil. Believe that I mean, that's so sweet that you do that, and you do that a lot. You do that often. Yeah, I mean, as much as I can, you know, Yeah. wherever I go, I bring Captain Jack in a box. But yeah, you meet all these amazing kids who are dealing with very, very adult illnesses, and you see this incredible courage, you know, in their faces. Inicialmente, a administração da Disney tinha interesse próprio e, até certo ponto, entusiasmo, mas após o sucesso do Pérola Negra, imediatamente queriam mais. A popularidade do filme levou a Disney a uma ideia muito duvidosa: lançar 2 partes da sequência de uma só vez. Ao mesmo tempo, não havia enredo e nem roteiro. When you did the first one, did you think there would even be a second one? I didn't think I'd make it past 3 weeks. Really? Yeah, no, I was right on the way out of Disney premises. Em 2006, a segunda parte da franquia, O Baú da Morte, foi lançada. Teve mais de $1 bilhão nas bilheterias, e um ano depois, a terceira e última parte, No Fim do Mundo, foi lançada. De qualquer forma, isso foi originalmente planejado. Em uma entrevista, o diretor dos 3 primeiros filmes, Gore Verbinski, disse que a produção da segunda e terceira partes foi muito difícil. Os filmes estavam escolhendo as datas de lançamento, mas não tinham os primeiros quadros filmados. Portanto, o tempo era muito limitado e tudo foi feito às pressas. Filmamos o final de Piratas 3 5 dias depois de filmar Piratas 2, porque estávamos saindo daquele local. E há uma cena que teve que ser filmada para o final de Piratas 3 5 dias depois de 2, sem saber qual era o roteiro de Piratas 3 ainda. Johnny contou depois. Além disso, desde o início, eles foram atormentados por falhas. Nós fomos atingidos por um furacão. Metade do set foi destruído. Nosso tanque não funcionava. Tivemos que levar as coisas de volta para Los Angeles. Era puro modo de sobrevivência quando chegamos ao terceiro filme. Verbinski teve apenas 10 semanas na pós-produção de Piratas do Caribe: No Fim do Mundo. Aliás, alguns estúdios passam até 1 ano em pós-produção, principalmente projetos mais sérios. Isso também afetou a qualidade. A terceira parte da franquia foi recebida com mais moderação do que as 2 anteriores. Os espectadores reclamaram do desenvolvimento lento da trama. Apesar disso, todas as 3 primeiras partes de Piratas são engraçadas e fáceis de assistir. Os filmes têm bons efeitos visuais que agradam até hoje. 40 Charlie 1. Gore Verbinski entendeu que a história estava esgotada. E os roteiristas concordaram com ele, o que foi confirmado pelo final da terceira parte. O diretor anunciou que pôs fim a essa história. Os mitos devem morrer, disse ele uma vez. Mas a Disney não queria perder sua vaca leiteira. Além disso, Johnny concordou alegremente em filmar antes mesmo de escreverem um roteiro. Ele se apaixonou muito pelo personagem. A qualidade do roteiro havia diminuído desde o 4º filme, Piratas do Caribe Navegando em Águas Misteriosas, lançado em 2011. A 4ª parte, sob direção de Rob Marshall, era para ser um relançamento da franquia. Mas a história muito complicada começou a incomodar o espectador. O personagem de Depp tornou-se chato, especialmente desde que Jack Sparrow começou a perder gradualmente sua imagem positiva, transformando-se em um anacronismo. Além disso, a era mudou, o espectador mudou. Era uma época em que assuntos sérios e vivacidade, realismo e conflito interno de personagens se tornaram populares. Junto com esses filmes, Jack começou a parecer trivial e cômico. A 5ª parte da franquia, A Vingança de Salazar, lançada em 2015, mostrou que a história estava completamente ultrapassada. Até mesmo o convidado Javier Bardem, que interpretou o antagonista, não ajudou, e o talento de Johnny Depp também não. Tudo isso coincidiu com a crise na carreira do ator, que veremos um pouco mais adiante. Mas voltemos ao início dos anos 2000. Nos intervalos entre Yo Ho Ho e uma garrafa de rum, Johnny estrelou com sucesso em outros filmes. Em 2003, foram lançados mais 2 filmes com a participação do ator: Era Uma Vez no México e Charlie, The Life and Art of Charles Chaplin. Ambos os filmes receberam críticas geralmente positivas. A atuação do ator foi chamada de graciosa e descontraída, dando uma classificação média de 4 pontos. No ano seguinte, um dos filmes mais significativos de Depp foi A Janela Secreta, lançado sob direção de David Koepp. Era um filme baseado no romance Janela Secreta, Jardim Secreto, de Stephen King, que já lhe dava uma chance de sucesso. Johnny fez o papel do solitário escritor Mort Rainey, cuja adequação era questionada com o desenvolvimento da trama.
Um papel inusitado, o talento de um ator e uma boa história não fizeram do filme uma obra-prima. O filme recebeu mediano dos críticos. Roger Ebert, o famoso crítico de cinema americano, avaliou-o com 3 de 5, argumentando que poderia ter sido um thriller sério sobre coisas que nos assustam à noite. Mas Johnny Depp e o diretor David Koepp têm estilo demais para deixar isso acontecer. No Rotten Tomatoes, A Janela Secreta tem um índice de aprovação de 46%, com base em 162 avaliações. Depp é particularmente divertido, mas o papel perde força no final. Ao mesmo tempo, foram lançados mais 2 filmes com a participação de Depp. Um era a comédia francesa E Viveram Felizes para Sempre, onde Johnny faz uma participação especial, e o drama biográfico Em Busca da Terra do Nunca, dirigido por Mark Foster sobre o criador da famosa história de Peter Pan. A atuação tocante do ator com Kate Winslet mal podia deixar alguém indiferente. Havia um sotaque escocês e atenção aos detalhes. Depp foi atraído ao papel de Barry porque se identificou com a insistência do autor em manter contato com sua imaginação infantil. Mesmo que o filme não se encaixasse na história real em tudo, por exemplo, o marido de Sylvia, personagem de Winslet, morreu muito mais tarde do que foi mostrado no filme. Acreditamos e nos simpatizamos com os heróis. O ano de 2005 foi marcado pelo lançamento de 2 filmes icônicos com o trabalho do ator. A Fantástica Fábrica de Chocolate, dirigido por Tim Burton, e a dublagem do personagem principal do desenho animado A Noiva Cadáver. A Fantástica Fábrica de Chocolate acabou por ser um filme muito específico, como todos os produtos da criatividade de Tim Burton. A fantasia, baseada no romance homônimo de Roald Dahl, foi modernizada e filmada com a habitual individualidade de Burton, bem como um formato psicodélico. O amigo constante e herói de suas tramas, Johnny Depp, ganhou um papel igualmente específico. Ele interpretou o fabricante e misântropo excêntrico e multifacetado Willy Wonka, que organiza uma excursão para crianças. A produtora de cinema Felicity Dahl lembrou: "Acho que havia uma fila de atores querendo interpretar o Wonka. Então, quando ouvimos que Johnny Depp queria interpretá-lo, ficamos muito animados. Os 3 mosqueteiros são Dahl, Depp e Burton. Não dá para ganhar disso." Burton e Depp criaram sua própria imagem de Wonka, que era radicalmente diferente do original, mas ao mesmo tempo, foi essa interpretação que o tornou tão colorido e até certo ponto trágico. O diretor e Johnny tentaram transmitir a mensagem do livro com a maior precisão possível, seguindo a ideia que Roald Dahl tentou transmitir com sua mensagem. We were working so closely with what Roald Dahl had written in the book. We really were faithful to that. And I felt a kind of a deep sense of responsibility to Dahl, to Roald Dahl and his intent, so that was very important to me. Durante esse período, Johnny, além do talento e das habilidades de atuação, ficou famoso por mais 2 coisas. A primeira foram suas supostas declarações anti-americanas contra os Estados Unidos, que ele teria dito em entrevista à revista alemã Stern. Os Estados Unidos são burros. São como um cachorrinho burro que tem dentes grandes, que podem morder e machucar você, agressivo. Eu gostaria que vissem os Estados Unidos como um brinquedo, um brinquedinho quebrado. Investigue um pouco, dê uma olhada, perceba esse sentimento e caia fora. O ator protestou oficialmente contra essas palavras, dizendo que as frases foram tiradas do contexto. Disse que é um estadunidense e ama seu país, mesmo que às vezes isso signifique ser crítico da realidade. Além disso, Depp começou a aparecer cada vez mais nas capas de revistas de famosos, mudando gradualmente sua imagem de bad boy e galã adolescente. Foi substituído pelo status maduro de It Man de Hollywood, homem do momento e pirata mais sexy de todos os tempos. Pela primeira vez, o ator aparecia nas listas da revista Forbes como um dos atores mais bem pagos. Em 2007, outro produto criativo, conjunto de Tim Burton e Johnny Depp, foi lançado. Foi uma colaboração com a incomum e brilhante atriz... Já adivinhou? Isso mesmo, Helena Bonham Carter, no thriller musical drama Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da Rua Fleet. Antes disso, o trio gótico já havia trabalhado junto em A Fantástica Fábrica de Chocolate, bem como no desenho animado A Noiva Cadáver. Mas foi a partir de Sweeney Todd que se tornaram como 2 homens e um segredo, só que de Tim Burton. Claro que Johnny desempenhou o papel do próprio barbeiro demoníaco, que vingava sua noiva e uma vida desfeita. Helena era a endoidada Sra. Lovett, que estava apaixonada por Sweeney. Mais tarde, em uma entrevista, Tim contaria: "Todos os meus desenhos parecem iguais, mas eu olhei para trás mais tarde e percebi que era Johnny e era ela. E isso me chocou." Johnny é o único membro do elenco que foi selecionado com base na boa-fé, porque disse que cantava bem.
Todos os outros tiveram que participar de audições preliminares. Os produtores disseram que não ouviram Depp cantando, mesmo quando o cenário, figurino e música foram preparados para o filme. Felizmente, o ator atendeu às suas expectativas. Singing, was a real challenge. I mean, there was a real opportunity to fall flat on your face. O filme ganhou o prêmio da Hollywood Foreign Press Association como melhor filme, musical ou comédia, e Depp ganhou o prêmio de melhor ator, filme musical ou comédia. Além disso, o filme foi o vencedor do Oscar de melhor direção de arte. Comentários sobre o musical foram misturados. Por um lado, o filme foi elogiado pela interpretação impressionante do musical, pelas imagens coloridas em toda a sua diversidade, pela tragédia e desolação do filme. Por outro lado, o filme foi acusado de crueldade excessiva e falta de ética. Você gosta do filme? Escreva nos comentários suas impressões sobre Sweeney Todd e vamos em frente. A história de amizade de Hunter Thompson e Johnny Depp, se você não se lembra, pode clicar aqui, resultou na participação do ator em um documentário. Lá, ele falou sobre suas memórias do famoso jornalista e provocador americano e também leu o texto narrado de Thompson. O filme foi lançado em 2008 e indicado ao Grande Prêmio do Júri no gênero documentário no Festival de Cinema de Sundance e a melhor roteiro de documentário no Writers Guild of America em 2009. O próximo papel de Johnny foi incomum, mas trágico. No filme de fantasia O Mundo Imaginário de Dr. Parnassus, dirigido por Terry Gilliam, ele interpretou Tony Shepard, que anteriormente foi interpretado por Heath Ledger. O papel de Tony foi o último na vida do ator australiano. Como Heath faleceu antes que as filmagens fossem concluídas, Johnny Depp, Colin Farrell e Jude Law interpretaram o personagem principal em seu lugar. O formato da história permitiu que os produtores salvassem tudo o que Heath fez, além de continuarem trabalhando. A propósito, todos os três recusaram royalties pelo trabalho em favor da única filha de Heath Ledger, Matilda. Fazer parte desse filme nunca foi sobre tomar o lugar de Heath, mas sim vê-lo chegando até o fim. Como eu gostaria que ele mesmo tivesse concluído o filme. Mas havia também uma sensação de insistência obstinada. Insistir para que o último trabalho de Heath não fosse mantido na sombra da luz do dia. O filme recebeu 2 indicações ao Oscar, 2 para o Saturn Award e 2 para o British Academy Award. Quanto às críticas, os problemas com o filme nas bilheterias cobraram seu preço. Quando o filme foi lançado em 2009, recebeu críticas bastante contidas. Os críticos classificaram o filme com nota 6 de 10, aproximadamente o mesmo nível que foi dado ao filme nos principais sites de cinema. Mas ao mesmo tempo, Johnny trabalhou em outro filme, Inimigos Públicos, dirigido por Michael Mann. O personagem principal do filme era John Dillinger, o lendário ladrão da primeira metade da década de 30 nos Estados Unidos, inimigo público número 1, segundo a classificação do FBI, e simplesmente um bonitão. Portanto, o filme se passa na época da grande onda de crimes do período da Grande Depressão. Apesar de algumas diferenças históricas, os principais fatos de Inimigos Públicos foram baseados em fatos reais. Assim, o filme foi rodado no local de alguns dos feitos de Dillinger. A cena da morte do personagem principal foi representada no local da morte real do protagonista. Os esforços não foram em vão. O filme recebeu 9 indicações ao Oscar e 2 troféus. O filme pagou mais de 2 vezes seu valor, com 100 milhões de dólares gastos. Recebeu 214 milhões de dólares nas bilheterias. Além de atuar, e sem contar o papel de pai e marido, Johnny não se esqueceu do antigo sonho da juventude, a música. Ele fez singles para alguns de seus filmes, Chocolate e Era Uma Vez no México. Eles seriam seguidos, no futuro, por Diário de um Jornalista Bêbado e O Cavaleiro Solitário. No ano 2000, Johnny gravou 2 músicas para um álbum chamado Bliss, de sua esposa na época, Vanessa Paradis. Em 2011, ele a acompanhou na guitarra para seu terceiro álbum, juntamente com Serge Gainsbourg. Na mesma época, ele tocou guitarra no single de 2010 de Baby Bird, Unlovable, para o qual também dirigiu o videoclipe, voltando à banda em 2011 para gravar The Jesus Tag Nightclub. No mesmo ano de 2010, o público pôde apreciar 2 maravilhosos trabalhos de Johnny. O primeiro deles foi Alice no País das Maravilhas, de Tim Burton. Depp conseguiu um dos papéis-chave e ao mesmo tempo mais excêntricos. Ou seja, conseguiu o papel do chapeleiro maluco. E ele o interpretou perfeitamente. Você concorda? O ator relembrou sua imagem com ironia.
São os primeiros testes, você se senta em uma cadeira e as pessoas começam a pintar você com um tipo de graxa em seu rosto. De repente, você começa a desaparecer. E então, você é atacado por um furão laranja gigante. Você está envolto em um magnífico traje surrealista do século XIX, o chapéu é colocado e você está pronto para começar. A imagem do chapeleiro, interpretada por Johnny, acabou sendo tão colorida e carismática que roubou o foco da atuação da personagem principal, interpretada pela aspirante atriz Mia Wasikowska. A propósito, Alice no País das Maravilhas foi o primeiro filme de Burton que ele filmou principalmente em fundo verde. Acontece que a nova experiência foi naturalmente acompanhada por desafios. Mais tarde, ele relembrou: Alice foi um experimento. Nós não sabíamos o que era o filme até o final. Foi emocionante e assustador. Trabalhar nos gráficos digitais ficou cada vez mais intenso. A intensidade atingiu o pico e aí tivemos que parar. O público recebeu o filme positivamente, o que claramente afetou as bilheterias. Recebeu 1,6 bilhão de dólares, tornando-se o filme de Tim Burton com maior bilheteria. Os principais comentários foram positivos, apesar dos críticos apontarem a inconsistência do enredo em relação ao livro. As aspirações do diretor de usar a computação gráfica, bem como o humor e a expressividade do filme, foram muito apreciados, e ele conseguiu. A imagem do Chapeleiro Maluco se tornou uma das mais queridas da carreira de Depp por muitas pessoas. Qual dos personagens dele você mais gosta? Escreva nos comentários, vamos ver qual papel de Johnny é o mais popular. Alice no País das Maravilhas recebeu 3 indicações ao Oscar, vencendo 2 delas: melhor direção de arte e melhor figurino. Além das indicações ao British Academy Film Awards, ao Globo de Ouro, ao Grammy Awards e muitas outras. Johnny foi indicado 3 vezes pelo seu papel, mas infelizmente não ganhou nenhuma delas. No próximo filme, dirigido por Florian Henkel von Donnersmarck, chamado O Turista, Depp foi capaz de jogar em conjunto com o sonho de muitos homens ao redor do mundo: Angelina Jolie. Surpreendentemente, Johnny e Angelina nunca haviam trabalhado juntos antes, embora ambos tivessem carreiras impressionantes. O filme foi feito em pouco tempo, durante 11 meses em Paris e Veneza. Isso porque o capitão Jack Sparrow estava se preparando para a próxima filmagem do novo Piratas do Caribe. Angelina disse que concordou em estrelar por 2 motivos. Seria em um curto período de tempo e em um lugar aconchegante e colorido para sua família passar as férias. Mas, apesar disso, ela relembrou com carinho de gravar com Depp. Ele é um cara muito legal, é engraçado, divertido sair com ele. Ele é simplesmente aquele amigo com quem você fica super feliz por vir trabalhar e fazer suas cenas junto. Além disso, é um ator brilhante. E é muitas vezes pensado por seu profundo trabalho de personagem, mas realmente vem de um artista que está disposto a tentar coisas diferentes. Porém, houve sim alguns incidentes. A atriz fez o capitão Jack Sparrow usar um enxaguante bucal e ofereceu balas de menta antes da cena do beijo. Isso se explica pelo fato de Johnny fumar muito e ela não suportar o cheiro de tabaco. O resultado do trabalho conjunto acabou sendo controverso. Talvez a pressa durante as filmagens e na pós-produção tenha desempenhado um grande papel. Apesar do filme ter recuperado o orçamento mais de 2 vezes, os espectadores classificaram o filme com nota 3 de 10 em vários sites de cinema. Reclamaram da trama confusa e demorada e da falta de química entre os atores. Daquele momento em diante, a carreira de Johnny estava lentamente e seguramente chegando ao limite. Mais e mais filmes com sua participação recebiam classificação média após seu lançamento. Havia uma sensação de que o ator estava exausto por algum motivo e os filmes não eram bons o bastante, mas não todos eles. Em 2011, Gore Verbinski, o mesmo diretor das primeiras 3 partes de Piratas do Caribe, apresentou o desenho animado Rango. Lá, Johnny dublou o personagem principal, um camaleão doméstico que acidentalmente entra no deserto e tem que sobreviver. Todos os movimentos e expressões faciais do personagem principal foram originalmente interpretados por Johnny, porque foi utilizada a tecnologia de captura de movimento na produção. O desenho animado recebeu muitas críticas positivas, tanto de espectadores quanto de críticos. Além disso, o desenho ganhou um Oscar muito apreciado na categoria Melhor Longa-Metragem de Animação, o que fala por si só, não é mesmo? Mas Diário de um Jornalista Bêbado foi controverso. Isso não foi apenas por causa do resultado de sua história. Você deve saber tão bem quanto a gente como as filmagens afetaram a vida pessoal de Johnny, mas tratava-se também do produto final do cinema. Como você deve se lembrar do nosso primeiro vídeo, Diário de um Jornalista Bêbado surgiu em grande parte graças à amizade de Johnny Depp e Hunter Thompson. O segundo é o autor do romance autobiográfico de mesmo nome, lançado 52 anos após sua criação. O romance foi baseado no período da vida de Thompson quando ele era um jovem correspondente desconhecido.
Desde o ano 2000, várias empresas tentaram fazer o filme, mas o trabalho era sempre interrompido. E somente quando a empresa de Depp financiou as filmagens, a produção do filme começou. Além do dinheiro, Johnny também se ofereceu como personagem principal do filme. Era um jornalista cansado da vida que desiste de sua carreira em Nova York e se muda para viver em uma pequena cidade turística de Porto Rico, San Juan. Lá, ele estava esperando por aventuras, rum e a busca pela verdade. Assim, o ator quis homenagear a memória de um amigo e colega que não viveu para ver a adaptação cinematográfica de sua obra. Inicialmente, minha ideia não era interpretar nenhum personagem. Eu não queria ter papel nenhum no filme. Foi Bruce que me convenceu a interpretar Camp. Mais tarde, em uma entrevista, o diretor Bruce Robinson disse que não voltaria a Hollywood. Foi Johnny quem o convenceu a retomar o projeto, sustentando os seus argumentos com um vinho e uma ilha sem aluguel para o diretor trabalhar no roteiro e inspirar a atmosfera porto-riquenha. Os colegas de Johnny no set foram Aaron Eckhart, Richard Jenkins e Amber Heard, cujo contato mudou radicalmente a vida do ator. Durante as filmagens, começou um romance entre Johnny e Amber, que finalmente destruiu o relacionamento com sua esposa, Vanessa Paradis. Ele viveu com ela por 14 anos. Eles não eram oficialmente casados, como diz o ator. Nunca me vi precisando daquele pedaço de papel. O casamento é realmente de alma para alma, de coração para coração. Você não precisa de alguém para dizer, beleza, agora você está casado. 2 filhos comuns, Lily Rose e Jack, e um idílio familiar não poderiam salvar o casamento. Embora os amigos de Johnny aleguem que com o nascimento de sua filha, Depp abandonou o álcool, as substâncias proibidas e a vida ociosa, dedicando-se totalmente à família. Mas não se pode dizer que Amber foi o único motivo da briga. Alguns anos antes de Diário de um Jornalista Bêbado, havia uma discórdia no casal. O romance das noites ao sul, que acompanhou os amantes Johnny e Vanessa após o encontro, na realidade, acabou sendo a residência dos atores em diferentes continentes. Apesar das férias conjuntas e das visitas periódicas de ambos os lados, a família passava a maior parte do tempo separada. As tensões familiares aumentavam enquanto a popularidade de Depp crescia. Em uma entrevista, Johnny falou sobre isso. Relacionamentos são muito difíceis, especialmente na bagunça que eu estou, porque você está constantemente ausente ou eles estão ausentes e por isso é difícil. Não foi fácil para ela, não foi fácil para mim, não foi fácil para as crianças. Johnny começou a filmar muito depois do sucesso dos primeiros Piratas do Caribe. Nessa época, Vanessa ficava em Los Angeles com seus 2 filhos ou voltava para sua casa. Alguns anos antes da separação, o ator começou a ser cada vez mais notado bebendo e se divertindo em bares com garotas. Fontes dizem que naqueles dias ele era frequentemente visto passando tempo em seu iate no Caribe, na companhia de jovens garotas e garotos. Em 2010, durante as filmagens de Piratas do Caribe navegando em águas misteriosas, ele sempre era visto nos bares locais. Ele conversava com as garotas e era muito amigável e sedutor, diz uma fonte. Depois que Paradis e as crianças chegaram mais tarde naquele verão, Depp foi visto passando um tempo discreto com sua família em sua casa alugada. Um ano antes da separação, o casal parou de aparecer junto no tapete vermelho. Desde novembro de 2011, o casal participava de alguns eventos juntos, mas ficavam em hotéis diferentes e nunca eram vistos juntos em outro lugar que não fosse o passeio. Na estreia de Diário de um Jornalista Bêbado, Depp apareceu sem a esposa. Ela foi a um show naquele dia e no dia seguinte, apareceu em um evento com Karl Lagerfeld, da Chanel, sem Depp. Ela anunciou oficialmente sua separação pacífica após a apresentação solo do ator no Globo de Ouro. A trajetória desse relacionamento, você vai deixando rolar, uma coisa leva a outra, até que, por qualquer motivo, acaba. Mas isso não impede o fato de você gostar dessa pessoa e ela ser a mãe de seus filhos. Johnny lembrou sobre seu relacionamento. O ator conseguiu entorpecer as preocupações pessoais na companhia de um amigo e trabalhando em um novo projeto conjunto. Sombras da Noite, de Tim Burton, lançado em 2012. A comédia sombria foi adaptada da série de televisão de mesmo nome, que era popular no final dos anos 60 do século XX. Depp e Burton, sendo fãs da antiga série, tentaram capturar a atmosfera do programa e da novela no filme, adaptando-o a novas realidades. O papel não deu nada de novo ao ator. Havia a mesma imagem ligeiramente excêntrica com o toque gótico de um vampiro, Barnabas Collins, que era amaldiçoado por uma bruxa malvada. Helena Bonham Carter também não mudou muito a imagem no novo filme. O personagem também teve o mesmo choque e exultação, embora ela estivesse realmente bonita nesse filme. De acordo com Johnny, o papel de um vampiro ainda tinha uma série de dificuldades.
Em todos os filmes que eu tive a sorte de fazer com o Tim, sempre há alguma forma de tortura. As unhas foram ideia do Tim. Elas eram do comprimento dos dedos, mas tudo bem, porque eu tinha uma equipe de pessoas que me ajudavam a ir ao banheiro. Eles tiveram que fazer tratamento depois, mas eles estão bem agora. E isso é verdade. O filme recebeu avaliações mistas do público. No site Rotten Tomatoes, as críticas positivas foram de apenas 37%, e a nota média foi de 5 de 10. As principais queixas foram a superficialidade e o mau desenvolvimento do filme. O próximo filme, com a participação de Depp, O Cavaleiro Solitário, lançado em 2013, não foi menos misturado. O faroeste de heróis de Gore Verbinski passou por um inferno de produção e problemas de orçamento. Eventualmente, mesmo Johnny fazendo o papel do índio tonto em um dueto com Armie Hammer, que interpretou o Cavaleiro Solitário, não salvou a situação. Talvez o fato seja que a imagem de um louco colorido no papel de Johnny ficou muito chata para o espectador, ou o fato de que Verbinski periodicamente adicionava piadas e truques de Piratas do Caribe ao filme, como por exemplo Depp triunfante em cima de um veículo em apuros. O Cavaleiro Solitário também recebeu críticas negativas da maioria da imprensa e dos críticos de cinema americanos. Também foi indicado em 5 categorias do Antiprêmio Framboesa de Ouro. O personagem de Johnny não evitou a indicação. Esse fato realmente surpreendeu a equipe de filmagem e o próprio ator, que se orgulhava de seu papel no filme. The high points of my life, one of the prouder moments of my life, to have been not only accepted, welcomed, but adopted into the Comanche Nation. E também acreditava que a maioria das críticas negativas foram escritas antes do lançamento do filme. O público recebeu o filme de forma menos categórica, embora com reticências. No IMDb, a classificação do filme foi de 6,5 de 10. Todos ficaram muito surpresos pelo pássaro morto na cabeça de Johnny. Fosse o que fosse, a partir desse momento, os filmes com a participação de Depp começaram a ser recebidos com mais contenção e frieza. Além disso, os filmes que se seguiram nos próximos anos não foram brilhantes. Em 2014, ele participou do filme da Disney Caminhos da Floresta, fazendo o papel do lobo. No mesmo ano, foi lançado o filme de ficção científica de Jack Palin, Transcendence, A Revolução, que foi avaliado negativamente pela crítica e público. E foi muito triste lembrar da participação do ator na dilogia do diretor Kevin Smith, Tusk, A Transformação e Yoga Hosers, filmes de terror de baixo orçamento, nos quais ele conseguiu o papel de um detetive amador, aparentemente sofrendo de uma ressaca crônica. Em 2015, foi lançado Mordecai, A Arte da Trapaça, de David Cope, que rendeu a Johnny mais 2 indicações para o Framboesa de Ouro na categoria Pior Ator e Pior Parceria na Tela, referindo-se ao dueto com Gwyneth Paltrow. Depois disso, Johnny tentou desempenhar um papel sério, o gangster Whitey Bulger, no drama biográfico Aliança do Crime. A mudança completa da imagem excêntrica e chata caiu bem nas mãos do ator. Uma imagem visual em conjunto com Benedict Cumberbatch acabou sendo forte e ofuscou o roteiro bruto. O filme recebeu várias indicações para melhor ator, e Depp conseguiu se reabilitar aos olhos do público. Paralelamente, Johnny não saiu do nicho musical. Em 2012, tocou guitarra e bateria em um cover de Marilyn Manson chamado You're So Vain. Mais tarde, no mesmo ano, foram lançadas as faixas The Beautiful People e Sweet Dreams no palco do Revolver Golden Gods Awards. Em geral, Manson e Depp eram velhos amigos com uma história bastante interessante. O artista apoiava Johnny nos anos 90, participando de suas estreias de filmes. Após o lançamento do filme Profissão de Risco, Marilyn gostou tanto da peruca do personagem principal de Depp que a trocou por sua prótese de tórax, que ele usava em suas apresentações. Eu troquei meus seios de Mechanical Animals pela peruca de Johnny de Profissão de Risco, Manson disse em uma entrevista. Além disso, o músico é padrinho da filha do ator. Uma vez, Manson admitiu que Depp lhe deu uma casa inteira depois que o roqueiro expressou admiração pela casa do ator. Os amigos têm até as mesmas tatuagens. Em entrevista, o músico admitiu que ambos têm a frase Charles Baudelaire, As Flores do Mal, um negócio de esqueleto gigante nas costas e a frase Sem Motivo nos pulsos. Em 2017, Depp participou das filmagens dos clipes Satan e Kill For Me. Mas o ator não queria apenas fazer parte da criatividade de alguém, mas também criar a sua própria. Em 2015, ele, junto com Alice Cooper e Joe Perry, criou uma banda chamada Hollywood Vampires, na qual ele era guitarrista.
Já em setembro do mesmo ano, lançaram seu primeiro álbum, que incluía 2 músicas escritas por Johnny. Além de participar dos shows musicais de Um Amigo Chocante, o ator participou das apresentações do grupo Roxy Theatre em Los Angeles e do festival Rock in Rio, no Brasil. A relação do ator com Amber Heard estava se desenvolvendo rapidamente. Um romance relâmpago se transformou em casamento em 2015, mas já em 2016 a atriz pediu o divórcio, argumentando sua decisão com contradições insolúveis. Depois de um tempo, Amber começou a acusar o ex-marido de violência, acompanhada de espancamentos. Como prova, ela forneceu fotos onde os hematomas são visíveis nela. Um escândalo explodiu. Johnny negou categoricamente suas alegações, dizendo que ela não era uma vítima, mas uma criminosa. O tribunal finalizou o divórcio em janeiro de 2017 e Heard recebeu uma indenização no valor de 7 milhões de dólares. Ela prometeu doar o dinheiro recebido de Depp para a caridade, comentando sua posição de que nunca se interessou pelo dinheiro. Discussões acaloradas sobre a vida pessoal dos atores não diminuíram por anos. Em 2018, o jornal britânico The Sun chamou o ator de espancador de esposa, após o qual Depp os processou por difamação. O julgamento terminou em 2020 e o veredito não foi a favor de Johnny, mas o ator não desistiu. Ele entrou com uma ação contra Heard após a divulgação de seu artigo para o Washington Post em 2018, onde ela fala sobre violência doméstica, acompanhada de um pedido de indenização de 50 milhões de dólares. Os advogados de Depp disseram com confiança: o Sr. Depp nunca abusou da Sra. Heard. As alegações dela contra ele eram falsas quando foram feitas em 2016 e faziam parte de uma farsa elaborada para gerar publicidade positiva para a Sra. Heard e avançar sua carreira. Além disso, em novembro de 2021, o tribunal aprovou a exigência da equipe de especialistas de Depp para obter acesso aos registros telefônicos de Heard para provar a fabricação de suas provas. Sua ex-mulher, Vanessa Paradis, não acreditou nas acusações e, além disso, defendeu Johnny Depp. Em todos os anos que conheço Johnny, ele nunca foi fisicamente abusivo comigo. Isso não se parece em nada com um homem com quem vivi por 14 anos maravilhosos, comentou ela sobre a situação. Mas, apesar das negações, o julgamento prejudicou a posição instável do ator na indústria cinematográfica. A gota d'água foi o julgamento do ator com a antiga empresa que cuidava de suas finanças. A imagem de bandido jogou contra o ator. Artigos sobre a crise de Depp começaram a aparecer nas publicações. Eles falavam sobre consumo excessivo de álcool, brigas com Heard durante a vida juntos e constantes atrasos no set. O filme Alice através do espelho, onde Depp desempenha um papel já conhecido por todos, não acrescentou otimismo. Foi lançado em 2016, mas apesar de todos os esforços do estúdio, rendeu muito menos do que o esperado. O último e quinto Piratas do Caribe também falhou. Havia uma clara tendência e Johnny foi aos poucos parando de ser convidado para os papéis principais ou em grandes projetos. Mas Johnny ainda se mantinha firme. Em Animais Fantásticos e Onde Habitam, lançado em 2016, ele apareceu apenas brevemente no papel do malvado bruxo Grindelwald, adversário do professor Dumbledore. Esse papel se mostrou plenamente na segunda parte da saga, que nos encantou em 2018. Apesar dos temores dos fãs sobre o filme, o ator ainda conseguiu se encaixar no universo e interpretou muito bem seu personagem. Acabou sendo tão brilhante que foi difícil desistir dele tão facilmente. Por mais que a imprensa tentasse manchar o ator, os colegas no set de Animais Fantásticos falavam apenas positivamente sobre ele durante as entrevistas. Really friendly, approachable. I mean, I know I was kind of geeked out to work with him, and I think he. Mas em meio ao escândalo com Amber Heard, a Warner Brothers decidiu demitir Johnny da franquia. A mesma situação também afetou Piratas do Caribe. A Disney abandonou a ideia de devolver o intérprete do papel de Jack Sparrow à franquia. Esse fato desagradou muito aos fãs ao redor do mundo. Admiradores ameaçaram boicotar a nova parte da franquia, claramente insinuando que Margot Robbie não se encaixaria na trama de forma alguma. Em paralelo, Johnny não desistiu de tentar voltar. Em 2018, foi lançado o drama cômico O Professor, de Wayne Roberts, onde Depp conseguiu o papel principal. Mas mesmo esse filme não teve sucesso, classificado com nota 2 de 10 entre as avaliações dos críticos mundiais. Embora também houvesse quem apreciasse a atuação do ator e o sutil humor britânico do filme. O filme biográfico estadunidense City of Lies, estrelado por Depp, também não teve sucesso. De acordo com a trama, o personagem principal do filme, interpretado por Depp, detetive da polícia de Los Angeles Russell Pohl, não conseguia resolver o assassinato de um rapper há 20 anos.
Como resultado, ele conta com o apoio de um jornalista vivido por Forrest Whitaker, e juntos tentam desvendar o infantilismo da polícia local. Ou a tragédia do assassinato de Tupac Shakur em 1996 não era mais tão cativante para o público, ou foi afetada pelas mudanças na data de lançamento do filme devido a processos judiciais. Johnny foi acusado de bater em um dos membros da equipe do filme, mas pessoalmente descobrimos os detalhes do filme quando preparamos o material para você. Uma certa mudança em sua carreira foi a participação de Depp no filme Minimata, dirigido por Andrew Levitas. O ator conseguiu o papel dramático principal do fotógrafo estadunidense Eugene Smith, que coletava evidências dos efeitos do envenenamento por mercúrio de moradores de Minamata, uma cidade no Japão. Dessa vez, a intuição não decepcionou Johnny. Deixou a imagem de Jack Sparrow de que todos estavam entediados, voltou ao mundo do grande cinema complexo e abordou, entre outras coisas, a aguda questão social da ecologia, que é bastante atual. O público também aprovou a atuação do ator, e o consenso geral foi, sincero, mas confuso, Minamata presta uma homenagem ambígua a uma história incrível da vida real, melhor refletida pelo processamento documental. Para muitos, este filme é o tão esperado retorno de Johnny, como nós o amamos. Brilhante, texturizado e versátil, capaz de se transformar tanto em um índio sujo quanto em um gangster careca, e alguém que sabe como fazê-lo de forma tão impressionante que você acredita em cada palavra, cada olhar até o último quadro. Uma pausa significativa nas filmagens finalmente terminou. Em 2023, Johnny voltou às telonas com o drama histórico Jean du Barry. Ele desempenhou o papel do escandaloso rei da França, Luís XV, que, contrariando toda a decência e etiqueta, instalou seus favoritos em Versalhes. O filme recebeu críticas mistas, mas o desempenho de Depp foi elogiado. Por exemplo, Jeffrey McNabb, do The Independent, escreveu: "Seu Louis é uma figura taciturna, melancólica, mas imponente, com um lado escuro." Esperamos que este seja um novo começo para Johnny Depp no caminho para uma carreira brilhante e uma vida não menos que isso. Além disso, no início de 2022, uma nova rodada do julgamento de Johnny com Amber Heard finalmente terminou com a vitória do ator. O mundo inteiro assistia ao processo escandaloso. Para conseguir justiça, Johnny teve que testemunhar como sua vida pessoal, com todos os momentos desagradáveis, foi mais uma vez exposta. Mas daquela vez, valeu a pena. Agora, Amber Heard terá que pagar a ele $15 milhões por difamação. Em seu Instagram, Johnny agradeceu o apoio dos fãs que acreditaram em sua inocência desde o início. "Percorremos o mesmo caminho juntos. Fizemos a coisa certa juntos, tudo porque vocês se importaram. E agora todos avançaremos juntos. Vocês são, como sempre, meus empregadores, e mais uma vez, não imagino nem como começar a dizer obrigado, a não ser apenas dizer obrigado." Agora, o ator pode tentar um novo relacionamento com o coração leve. O que ele já está fazendo, de acordo com as últimas notícias. Assim, os fãs ficaram emocionados, pois durante o caso de Amber Heard, Depp consertou cuidadosamente o microfone de sua advogada Camille Vasquez, e olhares calorosos e abraços deslizaram entre eles. Muitos sugeriram um relacionamento amoroso entre o ator e a advogada, mas a própria Camila posteriormente rejeitou as declarações, chamando seu contato com o ator de exclusivamente amigável. Também é uma acusação antiética feita, diz Vasquez a People em junho. É lamentável e decepcionante, mas ao mesmo tempo faz parte do território. Não posso dizer que fiquei surpresa. Mais tarde descobriu-se que havia um relacionamento, embora não com Vasquez, mas com outra advogada que havia liderado o caso de Johnny anteriormente, Joelle Rich. Ela liderou o caso do ator durante seu processo ao tabloide britânico The Sun, em 2020. O relacionamento deles foi confirmado por uma fonte secreta. Sabe-se que a advogada esteve o tempo todo com o ator durante difíceis 6 semanas para apoiá-lo. Segundo a mesma fonte, o casal encontrava-se secretamente em hotéis. Não havia obrigação profissional para ela estar ali. Era pessoal, diz ele. A química deles é extraordinária, uma fonte compartilhou com a mídia. É sério entre eles. Eles são um verdadeiro negócio. Outra fonte, ao contrário, afirmou que não há nada sério entre Depp e Rich. Provavelmente, ele tinha razão, pois já em novembro de 2022, a revista People anunciou que o casal não namorava mais. Aparentemente, o ator não está em nenhum relacionamento sério agora, ou os esconde com muito cuidado. Bem, nunca é tarde para encontrar o amor. O retorno à vida de Depp marca mais alguns fatos positivos.
Após o julgamento, o ator voltou à música, gravou um novo álbum com Jeff Beck chamado 18 e fez shows por toda a Europa. E é da autoria de Johnny 2 das 13 músicas apresentadas. Nelas, segundo rumores, o ex-marido ferido de Heard conta muito sobre o relacionamento com a atriz, usando suas letras. Uma das faixas que ele escreveu chama-se Sad Mother Parade, e em uma linha ele canta: "Você está sentado aí como um cachorro com uma coceira de 7 anos. Outra letra não tão sutil: se eu tivesse um centavo, não chegaria à sua mão." No entanto, o ator ainda não menciona o nome de Amber, como um cavalheiro. Além disso, Depp anunciou que sua banda, Hollywood Vampires, com Alice Cooper e Joe Perry, sairá em turnê novamente. Há rumores de que após a escandalosa remoção do ator de seu papel favorito, representantes da empresa Disney contrataram Johnny e se ofereceram para retorná-lo à franquia Piratas do Caribe. Ainda não se sabe se Depp aparecerá ou não na 6ª parte da franquia. O produtor Jerry Bruckheimer, durante a entrevista ao The Sunday Times, falou de forma muito ambígua sobre o futuro do ator em Piratas. "Não neste momento. O futuro ainda não foi decidido", disse ele. E enquanto esperamos por novos filmes de Johnny, você pode clicar neste ícone e relembrar conosco como foram os processos de Johnny e sua ex-mulher. Neste vídeo, detalhamos toda a cronologia do relacionamento deles, os argumentos de ambos os lados no tribunal e as declarações mais absurdas de Heard. Siga o link e assista. E por hoje é isso. Este foi o Biographer. Obrigado por estar conosco e vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais!